Paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, graça e paz a todos. Obrigado desde já, você que já está aqui com a gente, adorando juntos, passando esse tempo aqui de louvor e aprendizado da Palavra de Deus, onde às terças e às sextas, às 4 horas da tarde, nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, adorando juntos e falando um pouquinho de Jesus, falando um pouquinho daquilo que o Senhor tem de melhor e de maior para nós. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, amém, que já está aqui com a gente. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre paternidade espiritual. E eu quero louvar a Deus por vocês. Estou vendo uma autoridade no assunto aqui, a apóstola Edilson, que está com a gente, que fica meu convite aqui ao vivo, se um dia quiser fazer uma live aqui com a gente, tá bom? Para falar um pouquinho disso, um pouquinho de imersão nas águas do Espírito. Está convidado aí também para estar com a gente aqui, tá bom? Em nome de Jesus. E hoje eu quero falar desse tema, que é um tema tão delicado, ao mesmo tempo também tão polêmico, mas tão gostoso, tão necessário para esses dias. A gente está vivendo uma geração em que se fala muito em paternidade espiritual, se fala muito em cobertura. Olha que eu vou cobrar, apóstolo. Só se for agora. Amém? O cobrante vai marcar em nome de Jesus. Amém? E fala muito disso nesses dias. E é importante para nós que a gente para entender, um pouco isso, porque muitos estão se colocando, né, nesse lema da paternidade, muitos se autodeclarando pais espirituais, quando na verdade nunca geraram filhos nenhum. Outros se colocando sob a cobertura de homens e mulheres que não têm cobertura para lhes dar. E não há coisa pior do que você se abrigar sob uma cobertura que não pode te proteger. E nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos estar atentos a esses dias, estar atentos ao que Deus está fazendo, estar atentos àqueles que Deus tem levantado com a visão profética para essa nossa geração, que Deus tem levantado com a visão profética para os nossos dias, a fim de que a gente possa se alimentar do que Deus tem lhes dado, do que Deus tem lhes ofertado para nós, amém? E estarmos também sendo bênção para a vida de outro, porque o prazer de Deus não é que você fique sempre na condição de um filho menino, de um filho mimado, de um filho que não cresce, que não amadurece. Paulo ele vai se queixar sobre isso em Coríntios 3, quando ele fala com os irmãos que ele queria falar de coisas mais profundas, ele queria tratar aquelas pessoas como veteranos da fé, mas eles estavam agindo como meninos espirituais. E nessa dificuldade de Paulo que ele enfrenta, porque ele diz assim: olha, eu tenho coisas profundas para lhes falar. Então a gente vê a série de um pai que tratava aquelas ovelhas como filhos, ele queria dar alimentos sólidos, ele queria falar de revelações profundas, mas ele olha para filhos que não queriam, que eles se negavam a amadurecer, filhos que se negavam a crescer, filhos que se negavam a buscar o melhor de Deus. Então nós temos dois pontos de vista nessa situação que precisam ser analisados. O primeiro, de homens que estão no evangelho há muito tempo, estão no ministério, mas não estão gerando nada, não estão gerando ninguém, não estão gerando sucessores, estão gerando herdeiros, mas não estão gerando discípulos. Nós precisamos ter cuidado com isso. Um pai que ele gera herdeiro, mas não gera sucessor, ele está entregando tudo que ele plantou, condenando tudo isso ao fracasso, porque ele está entregando uma herança na mão de um filho, mas não preparou esse filho para assumir essa herança. Então esse filho vai gastar de forma dissoluta, ele vai gastar de forma que ele não está preparado para isso, e isso vai dar problema para essa herança que esse pai investiu por tanto tempo. Do mesmo jeito você tem um filho que muitas vezes o pai ele está disposto a investir nele, mas o filho ele não está disposto a investir em si mesmo. Ele acha que tudo que o pai vai deixar para ele vai administrar bem, simplesmente por ser filho, simplesmente porque eu nasci nessa casa, foi meu pai que conquistou isso aí. Esses dias atrás eu ouvi uma frase interessantíssima de alguém que falou assim, eu não lembro nem quem foi que citou essa frase. Ele falava assim: tempos difíceis geram homens fortes geram fazem com que aconteça tempos fáceis, e tempos fáceis vai gerar homens fracos, que por sua vez geram homens difíceis. Então geram tempos difíceis. Então o tempo difícil
ele vai fazer com que os homens dessa geração, desse tempo, sejam fortes. Mas esses homens fortes, uma vez que eles estão trabalhando firmemente, eles vão gerar homens fracos. Porque eles vão gerar tempos fáceis, e esses tempos fáceis vai gerar homens fracos. E homens fracos que não sabem administrar o que tem, vai gerar tempos difíceis. Então é uma sequência, e a gente precisa ter esse cuidado. Nós, como pais biológicos, a gente tem muito aquela coisa, não vou cometer as durezas que meus pais cometeram, mas de repente foram essas durezas que fizeram você ter o caráter que tem. Então a gente precisa refletir nisso. Se tudo que eu estou negando aos meus filhos é porque eu entendo isso como uma coisa massa, e de repente não foi isso que me transformou em quem eu sou. E se quem eu sou é algo de quem eu me agrado, então se eu me tornei forte em tempo difícil, eu preciso ficar atento se eu não estou dando aos meus filhos um tempo fácil, que por sua vez vai transformá-los em fracos, e eles vão criar tempos difíceis para a próxima geração. Então a gente precisa ter esse... estou lembrando que agora foi um sheik de Dubai que falou essa frase. Então nós precisamos estar atentos a isso, estar atentos a tudo que está acontecendo, para que nós, na condição de pais espirituais, possamos preparar esses filhos espirituais também para um tempo bom, e na condição de filhos espirituais estarmos prontos para absorver tudo que os nossos pais espirituais têm a nos dar. Quero saudar também aqui meu pastor presidente, pastor Marivaldo Gondim, que está assistindo aqui com a gente também. Estou vendo a fotinha dele aqui. Que Deus abençoe grandemente todos os irmãos que já estão conosco. Vai compartilhando aí, queridos, vai chamando o pessoal. A gente acabou de começar, tá bom? Para daqui a pouquinho a gente está com muito mais pessoas aqui. E eu quero falar sobre um pai, iniciar falando sobre esse pai chamado Terá. Gênesis capítulo 11, versículo 31. E esse homem, ele foi o pai de Abraão. E nós vamos falar um pouquinho, a Bíblia fala, pastor, sobre paternidade espiritual. Olha, a Bíblia não vai falar nesse termo. Óbvio que nosso pai é Deus, aquele que se apresenta como nosso pai é o nosso Senhor. Agora a Bíblia mostra um achegar-se das lideranças assumindo essa posição de pais. Nós falamos aqui a semana passada sobre Hebreus 13:17, se minha memória não me trair agora, que diz assim: velai por vossos pastores, porque eles cuidam de vossas almas como que fosse dar conta de suas almas. Eles não vão dar conta, mas eles cuidam como se fosse. Então nós vemos esses pais, esses pastores assumindo essa posição de paternidade, e aí a Bíblia ensina os filhos a honrarem como tais, a os honrarem como tais. Paulo, ele escreve a Timóteo chamando de meu filho amado, ele escreve a Tito chamando de meu filho amado, ele fala de Onésimo, escrevendo a Filemon, chamando de meu filho amado, ele fala aos Coríntios, dizendo eu vos trato como filhos amados. Então nós vemos que esse sentimento, ele começa a nascer no coração pastoral, e cabe ao outro lado, assim como os pastores assumem essa posição de paternidade, cabe à membresia agora assumir o princípio de honra e os enxergá-los e honrá-los como os pais também espirituais que eles são. Gênesis capítulo 11, versículo 31, a Bíblia vai estar falando aqui, dizendo assim: olha, tomou Terá é o pai de Abraão. Se você volta ao versículo aqui, versículo 29, versículo 27, começa a geração deles. São estas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou Ló. E morreu Arã, pai de Ló, filho de Terá, morre na terra do seu nascimento. Ele morre em Ur dos Caldeus. E quando ele morre em Ur dos Caldeus, Terá ainda estava vivo, versículo 28. E Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. E Sarai era estéril e não tinha filhos. Agora olha o versículo 31. E tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher do seu filho Abraão. Agora o finalzinho aqui, finalzinho do versículo 31. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então observe no final do versículo 31, que Terá, quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele sai ali daquela região que hoje corresponde ao sul da Turquia, ele não sai para ir para Arã, que o melhor, Ur dos Caldeus corresponde ao Iraque, ele para em Arã, que é atualmente o sul da Turquia. Ele não sai para ir para a Turquia, coloquemos em nomes atuais, ele sai para ir a Canaã, que é o território de Israel.
Ele sai de Ur dos Caldeus, ele sai do Iraque, ele diz: eu vou embora para Canaã. Mas quando ele chega no meio do caminho, ele encontra uma cidade que tem o nome do seu filho que morreu, tem o nome de Arã. E quando ele chega ali, ele se instala e ele para. Quando ele chega naquele ambiente, ele não dá prosseguimento, ele não continua, ele não saiu para ir para Arã, ele não saiu para ir para a Turquia, ele saiu para ir para Canaã. Mas ele para no meio do caminho, porque ele encontra um lugar que remete ao seu passado. E quando ele chega ali, ele se instala, ele vai ficar ali e ele morre ali. Então Terá, ele sai com uma visão, ele precisava chegar até Canaã. Havia uma promessa, havia uma bênção que fora deixada por Noé, quando ele amaldiçoou Canaã, por causa do pecado do seu pai Cã. E quando Noé amaldiçoou, ele diz: olha, você vai servir, você vai ser servo de Sem. Ele abençoa seu filho Sem. Ele diz: a geração de Sem vai dominar sobre a geração de Canaã. E quando Terá, ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai na direção de Canaã, ele é o semita, ele é o líder tribal, ele é o líder da sua geração. Ele sai exatamente para tomar posse de uma promessa. Ele diz: eu vou para Canaã porque há uma promessa que chegando lá, Deus vai me dar o domínio. Era para a gente estar aqui hoje falando que éramos filhos da fé de Terá. Éramos para estar aqui hoje falando: olha, porque o nosso pai Terá saiu de Ur dos Caldeus e ele foi para Canaã e Deus o honrou e Deus falou com ele. Mas esse homem, ele para no meio do caminho. Ele, quando chega num ambiente que lembra o passado, que lembra o filho que morreu, ele fica. Ele se instala e ele para. E aqui deixa eu te falar uma frase. Se você tiver com caneta na mão aí, anota algumas chaves que nós vamos dar aqui nessa tarde. Pais que só miram no passado, eles não podem dar direção a filhos que sonham com o futuro. Pais que tudo o que ele faz, e aqui eu falo da nossa paternidade espiritual, eu chamo a atenção de nós pastores. Se nós pastores, se nós pais espirituais, tudo o que fazemos é mirando o passado, é mirando o que aconteceu no passado, se a nossa visão é só uma visão regressista, é só uma visão que olha para trás, nós não teremos como dar destino para filhos, porque destino fala de futuro. E aqueles filhos que estiverem com visão de futuro, aqueles filhos com quem Deus tiver propósito, nós perderemos esses filhos, nós teremos esses filhos arrancados de nós. Amém? Então a gente precisa focar. Nós saímos para uma missão, o Senhor nos leva para um direcionamento, há uma promessa em Canaã, mas muitas vezes quando nós encontramos alguma coisa que remete ao passado, a gente se instala ali. Quando a gente encontra a cidade de Arã e a gente vê que aquilo remete ao nosso passado, a gente para, a gente fica e a gente morre ali. E por que acontece essa morte? Porque a gente desiste de uma caminhada, a gente para de visar o futuro. Quando você vai para a promessa de Joel, do derramamento do Espírito Santo, o Senhor, ele vai dizer o que? Ele promete dar visão a jovens e ele promete dar sonhos aos velhos. Observe que é duas coisas distintas. Por que o Senhor promete visão para jovens e sonhos para velhos? Porque o velho já tem visão, ele sabe como fazer as coisas. O que o velho perdeu? Ele perdeu o sonho. Ele para de sonhar, ele começa a achar que na idade dele, ele não vai alcançar mais nada, não adianta ele lutar por mais nada. No contratempo disso, do lado oposto, você tem o jovem que está cheio de sonho, mas falta visão. O jovem, ele está cheio de sonho, mas ele não sabe como fazer, ele quer isso, ele acha que ele vai chegar na lua, mas ele não sabe como construir o foguete. Então você tem o velho que sabe construir o foguete, mas desistiu de ir para a lua, e você tem o jovem que quer ir para a lua, mas não sabe construir o foguete. E o que é que o Senhor faz? Ele diz: o Espírito Santo, ele vem para devolver o sonho do velho, vem para dar visão para o jovem. O que é que o Senhor está dizendo? Eu quero equiparar. Nós precisamos resolver o distanciamento geracional que surgiu nos últimos tempos. Nós precisamos resolver esse distanciamento geracional, onde nós estamos jogando bastão. Aquele que vem na corrida 4x100, ele joga o bastão para a turma que vai continuar, porque ele não quer chegar perto. E a gente precisa que o jovem recue um pouco, ele reduza seu passo para acompanhar os mais velhos, e a gente precisa que os mais velhos tentem acelerar um pouquinho para acompanhar os mais jovens, porque os jovens precisam do aconselhamento dos mais velhos, mas eles também têm alguma coisa para ensinar para os mais jovens. A gente tem duas gerações, uma geração de sabedoria e uma geração de conhecimento. A gente tem uma geração que está cheia de sabedoria, e são a geração dos nossos anciãos,
Eles tiveram pouco conhecimento, mas eles têm a sabedoria, eles têm a experiência, isso deve ser respeitado. Meu pai não tem a metade do conhecimento que eu tenho, mas eu não tenho a metade da sabedoria que ele tem, porque ele já tem a experiência, ele tem a história, e com tudo que eu estudei, eu sento para ouvi-lo. E nós precisamos entender isso. Nós temos uma geração de conhecimento, mas que ainda não adquiriu sabedoria, porque ela é nova. Mas nós temos uma geração que ela está cheia de sabedoria, mas ela não tem o conhecimento. E essas duas gerações precisam se encontrar. Os jovens precisam sentar para ouvir a sabedoria dos anciãos. Os anciãos precisam sentar para ouvir o conselho e o conhecimento dos mais jovens. Porque se juntarmos sabedoria e conhecimento, nós construiremos muralhas que elas serão inquebráveis. Nós construiremos muralhas que elas serão indestrutíveis. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a sentar juntos ambas as gerações. Eu paro aqui na cidade, muitas vezes eu sento com o pastor Sebastião, 63 anos de idade, nosso presidente da Comec, e quantas vezes eu tenho sentado com ele, a última live aqui, estava junto com ele, sexta-feira passada, a gente estava aqui falando de perdão, e muitos irmãos assistiram, está aqui na nossa página, no YouTube, no Facebook. E por que eu sento com essa geração? Porque eu entendo que essa geração tem uma sabedoria que eu ainda não tenho. Essa geração tem uma experiência, eles já passaram por coisas que eu ainda vou passar, ou que talvez eu não passe se eu ouvir os conselhos dela. Mas essa geração precisa estar disposta a ouvir o conhecimento dessa meninada que chegou agora, que estudou, que se preparou, que está preparada também para fazer. Então precisamos juntar essas duas gerações. Pais e filhos precisam se entender. Pais e filhos precisam compreender o seu propósito. Juntando isso, a gente vai ter uma geração de netos, uma geração que está crescendo aí, e que ela vai ser baseada em conhecimento e sabedoria. A gente vai ter uma geração que ela não vai parar por qualquer coisa. Aí deixa eu falar mais alguma coisa sobre essa geração que parou no meio do caminho, essa geração que ela não sonha mais, ela não está prosseguindo mais. Pais sem propósito, eles vão perder filhos de visão. Pais sem propósitos, pais que não miram num propósito, que não olham para frente, eles vão perder filhos de visão. Quando você vai para Gênesis 11, versículo 31, a Bíblia diz: Terá parou no meio do caminho. Gênesis 12, versículo 1, a Bíblia diz: o Senhor agora vai chamar o filho. Ele não vai falar mais com Terá. Por quê? Porque Terá desistiu da caminhada. Ele vai falar com o filho. Ele chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Observe que Terá já está morto, mas o Senhor ele faz questão de tocar nesse assunto. Ele diz: olha, você sai da tua terra, da tua parentela e sai da casa do teu pai. O que é que o Senhor está dizendo para Abraão? Seu pai perdeu o propósito, mas você tem visão, então eu preciso continuar a partir de você. Seu pai perdeu o propósito, mas você não perdeu a visão. E o plano de Deus ele não para porque uma geração de pais pode ter perdido o propósito. Os planos de Deus, ele não para porque uma geração de pais perderam. Os pais perderam o propósito, Deus vai perder o seu plano? Não, Deus vai chamar filhos. Agora você, pai, você pode fazer parte da história do seu filho. De que forma? Não perdendo o propósito que Deus te deu. Se você sai para ir para Canaã e está parando em Harã, Deus vai levantar seu filho, e não vai ser mais a geração de Terá, vai ser a geração de Abraão. O pai geracional não vai ser mais Terá, vai ser Abraão, porque Deus está dizendo: sai da casa do teu pai. Ele perdeu a visão, ele perdeu o propósito, e nós precisamos ter cuidado com isso. Se Deus nos colocou na posição de pais espirituais, eu preciso ter propósito, ter visão, ter direcionamento para dar para os meus filhos. Eu preciso ter um caminho para direcionar aos meus filhos. Eu preciso ter algo a ensinar para os meus filhos. Eu não posso simplesmente parar no meio do caminho e achar que Deus vai destruir o plano dele porque eu parei. Enquanto eu estiver sonhando junto, entrando na visão junto, enquanto eu estiver investindo nos meus filhos espirituais, Deus vai chamar essa geração de Jeziel. Mas no momento em que eu perder o propósito, Deus levanta um filho na mesma casa. E agora é a geração de Abraão, não é mais a geração de Terá. Então, na condição, se Deus te colocou na condição de pais espirituais, queridos, você precisa, eu preciso, nós precisamos, nós a quem Deus confiou filhos, nós precisamos estar sempre prontos a direcionar. E como eu vou estar pronto a direcionar? É não parando em investir em mim, porque muitos pais pararam de se investir, muitos pais chegaram até certo ponto e eles pararam. Não é porque eu já cheguei a uma certa idade, não entra mais nada na minha cabeça, não, isso não é mais para mim, deixa para os filhos. Sim, os filhos vão avançar, mas eles precisam avançar a partir de você.
Eles precisam avançar a partir da tua direção. Você não pode deixar os seus filhos avançarem simplesmente perdidos. Agora esse direcionamento, ele precisa seguir algumas diretrizes. Porque a direção que o teu filho, a distância que o teu filho vai percorrer, ela vai depender do quanto de esforço você está investindo em si mesmo e está investindo nele. Se a gente vai para Salmo 127, vamos de Bíblia. Salmo 127. Agora há pouco a gente estava brincando num grupo familiar, no grupo da família, a gente brincando entre parênteses, discutindo de onde a gente herdou essa coisa da família toda falar muito rápido. Eu citei as lives, falei, muitas vezes os irmãos estão pedindo para eu falar mais devagar, então estou lembrando aqui agora, eu vou tentar me policiar. Salmo 127, versos 3 e 4 diz assim: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas são os versículos 3 e 4, desculpa, versos 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos do ventre, são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Os filhos, eles são como flechas na mão de um guerreiro. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: de que adianta uma flecha ser boa se o guerreiro não tiver boa mira? De que adianta a flecha ser de uma madeira boa se o guerreiro não parou para amolá-la, não parou para afiar ela, não parou para aprontar ela? Então o guerreiro precisa investir na flecha. O guerreiro, o flecheiro, ele precisa investir tempo na sua flecha, amolando ela, afiando ela. Ele precisa investir tempo nela e precisa investir tempo em si mesmo. De que forma? Treinando. De que forma? Olhando, mirando bem, treinando seus olhos, treinando suas mãos. O destino, a distância que essa flecha vai percorrer, ela vai depender do investimento que o flecheiro fez em si mesmo e do investimento que ele fez nessa flecha. Então tem dois erros que o flecheiro pode cometer. O primeiro é investir muito em si e não investir na flecha. Poxa, ele é um guerreiro experiente, ele é o melhor flecheiro do país, mas ele pegou uma flecha que ele não investiu, ele não afiou. Então ele vai mirar bem, mas ela não gruda em nada. E não adianta o pai ser bom se ele não investir no filho. Por outro lado, se ele tenta investir tudo no filho, mas ele não investe em si mesmo, a flecha é afiada, mas a mira do pai é ruim. Olha que risco, olha que perigo. Então ele vai ter uma flecha que vai acertar em coisas que não deveria acertar. É onde você tem gênios, pessoas inteligentíssimas, e que ao invés de trabalharem para o bem, elas se transformam em criminosas. São flechas afiadas que foram miradas no destino errado. Então precisa haver investimento no flecheiro e na flecha. Precisa haver investimento no pai e no filho. O pai espiritual, ele precisa investir em si mesmo e precisa investir naquilo que ele está fazendo. Precisa investir naquilo que ele vai usar, no seu filho que ele vai enviar. Porque é como uma flecha. Agora, se esses pais não investem em si mesmos, se esses pais acham que eles pararam no meio do caminho, querido, se você está perdendo o propósito, Deus vai tirar de você seu filho se ele tem visão. Se você não está investindo mais no seu propósito, se você está parando no meio do caminho, não acha que a obra vai parar, Deus vai levantar outra pessoa, Deus vai tirar os filhos de visão. E isso é um risco. Eu preciso investir nos meus filhos. Eu preciso que os meus filhos espirituais olhem para mim como referência, para que eles não procurem outro. Eu ouvi o pastor Juscelio alguns dias atrás falando, o pastor Marivaldo colocando que a mira ruim foi boa, né? Mira ruim foi boa, um contratempo aí, né? É verdade. O pastor Juscelio alguns dias atrás do Mevan, ele estava pregando o seguinte, ele estava falando assim: olha, pastor, fica atento, se de repente os membros da tua igreja começam a te dar livros, começam a te oferecer para pagar um seminário para você, porque de repente não é por maldade, de repente o que aquela pessoa está tentando te dizer é apenas: olha, eu te amo, eu não quero sair daqui, mas você não está tendo mais alimento para me dar. De repente o que aquela pessoa está tentando te dizer, ao começar a tentar te fazer acordar, é dizer: olha, eu te amo, eu amo esse lugar, eu não quero ter que sair para crescer, então cresça comigo, porque eu prefiro me alimentar com você.
E muitas vezes nós, na condição de pastores, não acordamos para isso. A membresia começa a dar sinais do quanto ela está sedenta de algo a mais, e a gente insiste no nosso modelo de pastoreio, a gente insiste no nosso baixo investimento pessoal, e de repente aqueles sinais eles vão ficando cada vez mais raros. Primeiro eles se intensificam, depois eles vão ficando mais raros, e aí a gente corre o risco de perder filhos de visão. Por quê? Porque o pai perdeu o propósito. Por que o filho está indo procurar auxílio em outra grama, em outro pasto? De repente, antes de brigar com essa ovelha que está se alimentando em outro pasto, eu preciso verificar qual é a grama que eu estou oferecendo para ela. Porque o que vai segurar a ovelha, queridos, não é a cerca, é a grama. O que faz uma ovelha voltar para o aprisco, não são as cercas ou o portão do aprisco, mas o que esse pastor tem para oferecer para ela lá dentro. Então nós precisamos investir na grama, não é na cerca, porque de repente nós estamos investindo mais na cerca do que na grama, e a cerca ela vai fazer com que essa ovelha fique como que numa prisão, mas a grama vai fazer com que ela fique satisfeita, ela queira ficar. Quando a gente investe na cerca, essa ovelha vai fugir no primeiro buraco que for aberto, mas quando você investe na grama, você pode deixar o pasto sem cerca, que ainda que essa ovelha saia, ela vai voltar, porque ela vai dizer: eu sei a grama que ele me serve lá, eu sei o alimento que é servido lá. Então nós precisamos investir nisso, precisa haver um alto investimento nessa paternidade, para que os filhos estejam bem alimentados, e quando aparecer alguém tentando dar para ele uma ração qualquer, ele diz: não, lá o teu alimento natural, lá o teu alimento de verdade. Aí deixa eu chamar a tua atenção para algo ainda mais perigoso. Pais precisam dar direcionamentos que abençoem. Quando a gente vai para Noé, e aqui tem algo que talvez você nunca tenha refletido nisso. Noé ele foi chamado para repovoar o mundo. Deus tira Noé da arca, depois de passar um ano ali dentro, e ele vai repovoar o mundo. Ele tem uma missão fantástica, mas Noé ele não recebe um título de pai geracional. Nós não somos chamados filhos de Noé, nós somos chamados filhos de Abraão. E por que isso acontece? Porque Noé, na condição de pai dessa nova humanidade, ele amaldiçoa um dos seus filhos que errou. Em Gênesis 9, versículos 20 ao 27, são 7 versículos, se você quiser ler aí, Gênesis 9, do 20 ao 27, Noé ele planta uma vinha, ele se embebeda dessa vinha, o que era compreensível. Eu não queria estar na pele de Noé. Imagina você descer numa arca e se dar conta de que você é o único na terra, de que toda a sua geração foi embora, você andar pela rua, cavar uma terra para fazer uma plantação e se dar com crânios, com ossos, e saber que você unicamente sobreviveu. Então imagino que Noé carregava um fardo psicológico tremendo, e a primeira colheita que ele faz, ele se embebeda, ele fica nu. E o seu filho Cã, ele vem, e eu quero falar sobre isso aqui ainda um dia, sobre essa síndrome de compartilhamento. Um dia a gente vai bater nessa tecla aqui, meu irmão. Meu conselho para você é: não assista, tá bom? Para depois você não querer me pegar via internet. Cã, ele vem, ele vê a nudez do pai, ele erra, ao invés de cobrir a nudez, ele vai contar para os irmãos. Vem Sem, vem Jafé e cobre a nudez do pai. A gente vai falar sobre isso outro dia, mas hoje eu quero falar sobre o pai, não quero falar sobre os filhos. E Noé, quando ele sara do vinho, ele amaldiçoa Cã, amaldiçoa Canaã, seu filho e seu neto. Quando ele sara do vinho, ele gera uma maldição para uma próxima geração, e por isso ele não consegue ser chamado de um pai geracional. Deus precisa de uma nova paternidade. Observe como essa transição, queridos, filhos, pais não podem escolher quem são seus filhos, mas os filhos podem escolher quem são seus pais. Observe isso. Um pai ele não tem o poder de chamar alguém e dizer: olha, você vai ter que ser meu filho. Mas um filho ele chega para alguém e diz: você vai ser meu pai. Então Deus ele sempre passava por troca de pais. Deus levanta Noé como um pai geracional, mas não amaldiçoa a geração. Deus leva Terá a sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas Terá para no meio do caminho. Deus levanta Abraão, e Abraão cumpre o propósito. Só pode ser pai geracional quem cumpre o propósito, quem vai até o final. Então Noé ele chega e amaldiçoa os seus filhos, e ele perde essa chance de ser chamado de pai geracional. Quando você vai para a genealogia de Jesus, e Jesus ele vai ter duas genealogias destacadas de Jesus, uma em Mateus, capítulo 1, a outra a partir do versículo 2, que é a genealogia dos pais, e a outra está em Lucas 3, onde nós temos a genealogia dos filhos.
E se você for aqui de Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 2, você vai ver que na genealogia dos pais, Noé não aparece. Na genealogia dos pais geracionais que chega até Jesus, começa a partir de Abraão, versículo 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então Noé não aparece na genealogia dos pais. Aí você vai para Lucas 3, nós temos a genealogia dos filhos. E nessa genealogia, Noé ele vai aparecer. Na genealogia dos filhos, e como assim, pastor? Se você for para Lucas, a geração de Mateus, a genealogia de Mateus, ela vai do começo para o fim. Mas a genealogia de Lucas, ela vai de trás para frente. Ela vai dizendo, olha, Jesus, filho de José. Em Mateus é José, pai de Jesus, mas em Lucas é Jesus, filho de José. Então é a genealogia dos filhos. Porque Jesus, ele apresenta como filho, ele também se apresenta como pai. Às vezes tem gente que despreza a genealogia. Meu irmão, existem segredos interessantíssimos ocultos dentro de genealogia, que muitas pessoas nem se dão conta. Então Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 33, você tem genealogia dos filhos, porque Jesus, além de pai, é filho. E aí começa a dizer assim, ó, Jesus, cerca de 30 anos, ao começar seu ministério, era como se cuidava. Aí começa, ele é filho de José, que era filho de Eli, que era filho de Matate, aí vai. Lá no versículo 33 tem Salá, filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade era filho de Sem era filho de Noé, que era filho de Lameque, e vai indo até Adão. Então observe que Noé não aparece na genealogia dos pais, ele aparece na genealogia dos filhos. E por que isso? Porque uma geração que amaldiçoa a próxima geração, ela não pode ser contada como pai espiritual. Ele foi pai do repovoamento na terra, mas ele não é contado entre os pais espirituais. A genealogia de Cristo é contada entre pais espirituais. Noé é contado na genealogia dos filhos, mas não era dos pais. Olha que chave. Por que isso acontece? Porque Noé amaldiçoou Cã. Teve seus motivos, pastor, ele estava correto sim, mas um pai geracional, ele não pode amaldiçoar a próxima geração, ele precisa direcionar. Alguém que amaldiçoa a próxima geração, ele não pode ser pai geracional, ele não pode ser pai espiritual, ele precisa dar direções, ele precisa mostrar o caminho, ele não pode fechar a porta. Quem fecha a porta não pode ser pai. Então aqui é um risco, queridos. Amém? Uma outra verdade sobre pais espirituais. Verdadeiros pais se alegram em ver o filho ir mais longe do que ele. O maior exemplo disso é o próprio Jesus, em João capítulo 14. João capítulo 14. Vai dizer assim, ó. Vou ler aqui com vocês, poderia citar de cabeça, mas vamos acompanhando com a Bíblia, ao tempo que você abre também. Eu não estou com minha biblinha de costume, então a biblinha velhinha que eu uso desde 2004. Ela é do tipo abrir e está lá, né? Mas as outras mais novas, tem várias bíblias, mas essas mais novas parece que os textos são. João capítulo 14, versículo 12, diz assim, ó: em verdade vos digo, Jesus falando, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então o verdadeiro pai, ele se alegra quando ele vê um filho crescendo mais do que ele. O pai não é aquele que o filho começa a crescer, ele poda, ele amarra. E quantos casos desse a gente já viu em termos ministeriais? Eu não falo em termos do nosso ministério, não, eu falo em termos ministeriais, da geração de crentes. Quantos casos que a gente tem ouvido de membros, de obreiros, de outros ministérios. Eu particularmente já recebi muita gente aqui que me procurou para conversar, para desabafar, dizendo, pastor, eu comecei a crescer, eu estava pregando, os irmãos estavam gostando de mim, e o meu pastor me tirou da escala. Olha, alguém elogiou uma mensagem minha na frente do meu pastor, e agora já tem 3 meses que ele não me põe para pregar. Por quê? Porque o pai começou a sentir ciúme do filho, do crescimento do filho. Meu irmão, existe uma frase popular que diz o seguinte: meu avô rastejou, meu pai andou, eu estou correndo e quero que meus filhos voem. O verdadeiro pai, eu quero agradecer minha esposa, a missionária Daniela, que ela está pondo as referências ali. Obrigado, filho. É bom que os irmãos que não pegaram vai pegando de novo aí e vai lendo. Tá bom? Então, queridos, se Deus te chamou como pai geracional, você precisa se alegrar com o crescimento dos seus filhos. Você precisa se alegrar que tem alguém na tua congregação que está crescendo. Você precisa se alegrar, porque quando alguém perguntar onde essa pessoa congrega, vão dizer, é a ovelha do pastor Gesiel. Olha que coisa gostosa. Eu preciso ficar feliz se meus obreiros estão sendo renomados na cidade.
Eu preciso ficar feliz se meus obreiros estão crescendo, se estão recebendo convite. Sim, eu preciso me alegrar com isso. Porque quando alguém perguntar para eles quem é seu pastor, eu vou ser honrado juntos. Né? Quantas vezes a gente ouve alguém chegar para o pastor e vai falar assim, olha que bênção, parabéns pela equipe que você formou. Às vezes o pastor nem teve nada a ver com aquilo. Mas o crescimento do filho, ele leva o nome do pai. Então, queridos, verdadeiros pais, eles se alegram em ver um filho mais longe. Você vê o próprio Jesus dizendo, olha, vocês vão fazer tudo que eu fiz e vão fazer um pouco mais. Eu estou dando unção para vocês fazerem um pouco mais. É óbvio que isso não se aplica ao que Jesus faz hoje lá no céu. Ele está falando do que ele fez no ministério terreno. Amém? Do que ele fez como um homem aqui na terra. Ele está dizendo, esses milagres vocês vão fazer e vão fazer um pouco mais. Então, queridos, a felicidade que Jesus tinha de ver os discípulos crescendo precisa ser a nossa. Precisamos estar felizes se de repente Deus começa a destacar alguém do nosso pastoreio. Precisamos estar felizes se de repente Deus começa a destacar alguém no meio da obra da gente, no meio da igreja que a gente pastoreia. Isso precisa ser motivo de alegria, porque isso vai honrar o nosso nome também. Quando essas ovelhas começarem a crescer, nosso nome também, pastor, se ela tiver o coração insubordinado, isso ela vai tratar com Deus, isso é princípio de honra. Se ela quebra esse princípio, ela vai colher também. Se a gente for para Gálatas, a gente fala muito sobre esse texto, a gente usa um versículo só e é uma pena. O versículo, Gálatas 6, versículo 7, fala de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também separar. Mas olha o versículo 6, que diz assim, aquele que está sendo instruído na palavra, ou seja, você que está recebendo o ensino de alguém, faça participante de todas as coisas boas aquele que te instrui. A esposa está colocando ali, se a própria Bíblia nos orienta a se alegrar com o que se alegra, quanto mais um pai, aí que tem que se alegrar mesmo. O pastor Marivaldo está colocando visão de reino, é exatamente essa pegada aí. Olha o versículo 6, aí agora falando dos filhos aqui, deixa eu dar só essa pitadinha para os filhos não ficar muito ousados hoje, tá bom? Outro dia a gente faz só para vocês. Gálatas 6,6, aquele que está sendo instruído, meu irmão, você está sendo instruído, você tem um pastor que te abençoa com a palavra, você tem um pastor, a Bíblia diz que pastores que se dedicam à palavra são dignos de duplicada honra. Olha o que a Bíblia vai dizer, honra os vossos pastores, e se ele se dedica ao ensino da palavra, dele duplicada honra. Então agora aqui em Gálatas a Bíblia está dizendo assim, se você está sendo instruído, se o teu pastor se preocupa em preparar o alimento, se o teu pastor se preocupa em te alimentar, se o teu pastor se preocupa em te abençoar com palavras, te estruturar na palavra, versículo 6 de Gálatas 6, Gálatas 6, 6 e 7, no versículo 6 diz assim, faça com que ele seja participante de todas as coisas boas que acontecer com você. O que é que Paulo está dizendo? Aí ele diz no versículo 7, não vos enganei, Deus não vai se deixar zombar. O que você semear, isso você vai ceifar. Observe que o versículo 7 está falando de princípio de honra. Essa colheita é princípio de honra. Ok? Então, o que Paulo está dizendo assim? Olha, se o que você está vivendo hoje é fruto do ensino que o teu pastor te deu, então na hora que você começar a crescer, leva o nome dele junto. Se o teu pastor se dedica à palavra e de repente Deus começa a te levantar, leve o nome dele junto. Leia o versículo 6 aí, de preferência leia em todas as traduções, NVI, Nova Tradução Linguagem de Hoje, ARA, ARC, Almeida Corrigida Fiel. Obrigado, filho. Vendo aqui a referência ali embaixo. Então, Paulo está dizendo, seja honrado, seja uma pessoa que honra também. Se o que você está vivendo é porque você tem um pai espiritual, você precisa honrá-lo. Então é uma via de mãos duplas, amém? Ela precisa ir e precisa vir. Vamos tratar mais um ponto aqui. Você está anotando aí, gente? Tem gente com caderno, caneta, tem gente que assiste isso aqui, não pega caneta nem papel. Pega aí, gente, anota tudo direitinho para você não perder. Se você não anotou até agora, anota para o final, depois volta, assiste de novo anotando o que você perdeu. Pais não podem exercer manipulação sobre os filhos. Eu não posso usar a minha paternidade para manipular meus filhos. Eu não posso usar a autoridade que eu tenho. Em terceira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Primeiro João aqui, gente. Semana que vem eu volto com minha Bíbliazinha. Quem não tem uma Bíblia, cai nos pedaços, que atira a primeira pedra. Essas novas aqui não me ajudam muito não.
Primeiro versículo 9 diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for, far-lhe-eis lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeitos com essas palavras, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como também impede os que querem recebê-las e os expulsa da igreja. E aí, Manuel colocou: esse café tá frio, é água mesmo. Ganhei uma xícara bonita aqui de minha esposa, meu nome, minha foto, para usar nas lives aqui. Vou usar a partir de hoje. Então, tô precisando de um café mesmo, aqui tá meio frio. A próxima eu trago um cafezinho. Então, João, ele está escrevendo para o seu amigo Gaio de Éfeso. Ele fala assim: olha, Gaio, eu estou escrevendo para você, estou mandando uma carta pessoal, porque eu mandei uma carta para a igreja. O pastor da igreja, o Diótrefes, ele não recebeu minha carta. Eu enviei irmãos e ele não recebeu, e ainda expulsou da igreja os irmãos que hospedaram. E ele vai dizer no versículo 9, dizendo assim: ele faz isso porque ele gosta de ter importância no meio da igreja. Ele gosta de ser importante no meio dos irmãos. Então, queridos, a gente vê um exemplo de um líder que nessa ocasião estava pastoreando a igreja de Éfeso, que ele está manipulando a igreja, dizendo: olha, eu manipulo, e ele está preparando a igreja para si, ele não está preparando a igreja para o reino. Ele não está preparando a igreja para ir para o céu, ele prepara uma igreja para honrá-lo. E João, ele vai se queixar desse líder. Então, queridos, se somos pais espirituais, nós precisamos entender que não podemos manipular a igreja ao nosso bel prazer. Eu tenho um lema como professor de teologia, é um lema pedagógico meu, uma questão de didática minha pessoal, em que algumas matérias como soteriologia, questão de escatologia, dificilmente eu me posiciono na aula. Eu dei aula agora recente no ITQ, e alguns alunos falaram assim: pastor, a gente paga para o senhor dizer se você é calvinista ou arminiano, né? Essa briga teológica. Eu dizia assim: eu não posso aqui em sala de aula me posicionar. Por que eu não faço isso em sala de aula? Eu posso fazer isso como pastor na igreja, mas não faço em sala de aula. Eu apresento as duas vertentes e permito a esse aluno estudar e escolher aquilo que é bíblico. Eu dou direções, mas eu não posso dizer isso é verdade. Eu não posso manipular o entendimento desse aluno. Eu não posso manipular o entendimento desse aluno. Então, a mesma coisa vai acontecer no âmbito cristão, no âmbito pastoreado. Nós precisamos dar direcionamento, mas não podemos manipular o entendimento. Nós precisamos dar direção, mas não podemos manipular. Então, verdadeiros pais, eles não manipulam, eles apresentam a verdade, eles apresentam a palavra. E o que a palavra não resolver, nada mais resolve. O que a palavra não transformar, nada mais transforma. O que a palavra não mudar, nada mais muda. Nossa obrigação é pregar a palavra. Mais um ponto aqui: pais exercem autoridade e não demonstração de poder. Queridos, não confunda poder com autoridade. Em tempos de crise, muitas vezes Deus entrega autoridade na mão de pessoas que não estão com poder. Amém? Faraó governou o Egito em um tempo de fartura, mas em tempo de crise ele tinha o poder. Ele estava no trono com a coroa, mas quem tinha autoridade era José. Quem tinha o poder na Babilônia era Dario, mas quem tinha autoridade era Daniel. Quem tinha o poder lá na própria Babilônia depois era Artaxerxes, mas quem estava com autoridade era Mardoqueu. Então, Deus muitas vezes entrega a autoridade na mão de quem não está com poder. A gente não pode confundir uma coisa com outra. Autoridade só Deus dá, poder é uma coisa que os homens podem dar a outro. Nós temos o poder de dar poder uns aos outros, mas a autoridade só o Senhor dá. A autoridade quem dá é o Senhor. E nós precisamos entender e parar e pensar: eu ganhei o poder, mas será que Deus tem me dado a autoridade? Será que eu estou com a autoridade? Porque a função de nós pais não é mostrar poder, é mostrar autoridade. E qual a diferença de poder para autoridade, pastor? É simples. O poder a gente exerce sobre, a autoridade a gente exerce em favor. O poder é algo que a gente exerce sobre alguém, a autoridade você exerce em favor de alguém. A autoridade nunca vai ser sobre outro. Então, poder não foi feito para exercer sobre alguém. Poder foi feito para responder. Faltou responder Bel aqui. Qual foi a pergunta, gente? Passou batido. Posta de novo aí, Bel, para reaparecer aqui. A esposa colocando, faltou responder Bel. Põe a pergunta aí de novo, porque já subiu aqui.
Tá bom? Passa aqui, vai correndo aqui muitas vezes e acaba não vendo. Vai, pergunta novamente, alguém copia. Tá bom? Então a gente vai, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deixa eu mostrar uma diferença disso aqui de poder e autoridade. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Pega a tua Bíblia e correndo, meu irmão. Coloca aí o que foi. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, e Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Agora olha a ordem que Deus dá. Sujeitai a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Isso é poder. Deus está dizendo, você vai exercer domínio sobre todas as coisas. Porque o poder você exerce sobre coisas, poder você não exerce sobre pessoas. Poder a gente exerce sobre coisas. Jesus exercia poder sobre enfermidades, sobre demônios. Poder você exerce sobre coisas. Com pessoas ele exercia autoridade, e a autoridade ele exercia em favor. Ele chegava para o enfermo e ele dizia assim, movido de íntima compaixão. Ele dizia para a doença sair. Então ele exercia autoridade em favor da pessoa e poder sobre a doença. Se um pai sem propósito de perder um filho com visão, entendi muita coisa aqui não. Se um pai sem propósito, deixa eu voltar aqui para responder a pergunta que não foi respondida. Sem propósito, perde um filho com visão, ele de certa forma quer perder, seria isso? De forma que quer prender. É um pai sem propósito, ele tem um filho com visão, então ele vai começar a querer prender o filho. Eu entendo que é mais ou menos isso aqui que foi colocado. Ele não tem propósito, ele percebe que o filho dele está com visão, e ao invés dele voltar para o propósito, ele simplesmente prende o filho. Ele trava o filho e fala, olha, você tem visão, eu não posso te ajudar, mas eu vou te travar aqui para que você não vá para frente, você não avance. Então ele perde o propósito e ele trava a visão do filho. Olha que risco. O pastor Marivaldo está colocando, depois ensina outra live aí, calvinismo e arminianismo, estou correndo disso. A gente ensina em sala de aula, fica obrigado. Deixa essa confusão para fora. Amém? Então observe que o Senhor faz o homem e ele dá ao homem poder sobre todas as coisas. Aí depois Deus faz a mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus faz a mulher. E aí Deus vai voltar para Abraão. E ele diz assim, olha, Abraão no versículo 23 disse, agora ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do varão foi tomada. No versículo 24, Deus vai dizer assim, portanto, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Isso. Porque deixar o homem iniciar a sua mulher, tornando-se uma só carne. Observe que, no primeiro momento, quando ele faz coisas, ele diz, exerça poder. Mas quando ele faz uma pessoa, ele diz, Abraão, una-se a ela. Isso não é mais poder, é autoridade. O homem continuava sendo cabeça da mulher, mas ele não exercia poder sobre ela, ele unir-se-ia a ela. Ele exercia autoridade, ele exercia união. Tudo que ele faria dali para frente era em favor dela. A versão Ark, na verdade, fiel ao texto original, é se unir-se-á a mulher, coloca assim, apegar-se-á a sua mulher. Ou seja, ele vai ficar apegado a ela, ele vai exercer autoridade em favor dela. Tudo que ele fizer vai favorecer ela. Observe que quando Paulo vai escrevendo a casais, ele vai mandar as mulheres serem sujeitas aos maridos. Então os maridos falam, poxa, eu vou exercer poder sobre ela. Mas depois ele volta e fala para os maridos, ame sua esposa. Ele está dizendo, a sujeição dela não lhe dá poder, lhe dá autoridade. A autoridade não se exerce sobre, se exerce em favor. Então, na condição de pais espirituais, nós não podemos exercer poder sobre as pessoas, precisamos exercer autoridades. Elas precisam olhar para nós como uma autoridade espiritual. E a autoridade não é aquele que manda, é aquele que cuida. A autoridade não é aquele que ordena, é aquele que corrige sim, mas corrige por amor, corrige em amor.
Então são pontos que a gente vai precisando corrigir na nossa administração de pastoreio, na nossa administração de cuidado com a igreja de Deus. Porque como a gente falou aqui na última live, quem não assistiu terça-feira, meu irmão, volta lá e assiste. Quando nós pregamos aqui, não somos o dono da noiva, a noiva tem dono, a noiva tem noivo, mas só cuidamos dela, somos só os amigos do noivo, ok? Outro ponto aqui, esse é o penúltimo ponto. Pais entendem que criaram filhos para a vida e não para si. Não tem coisa pior do que pais que acham que estão investindo em filhos para ele. Filhos a gente investe para a vida. Em João 20, versículo 21, Jesus está encerrando seu ministério, ele chama os discípulos, e ele vai dizer assim, ó, assim como meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Eu preparei vocês para vocês irem para a vida. Pais verdadeiros não mimam seus filhos, eles preparam esses filhos para tudo que eles vão enfrentar. Então pais, eles preparam filhos para a vida. Como pais espirituais, nós precisamos preparar esses filhos para que eles cresçam, para que eles avancem. Qual é o lema de igrejas, por exemplo, de vertentes neopentecostais? Eles preparam o povo para depender do pastor. E essas igrejas, nesse momento de crise, elas estão em desespero, porque suas ovelhas se dispersaram. Elas não foram preparadas para servir a Deus sem a figura do pastor. Elas não foram preparadas para servir a Deus sem ter dependência de alguém jogando comidinha na boca. Então, queridos, esse tempo agora, ele está revelando igrejas, líderes, pastores, que prepararam ovelhas para depender deles, ao invés de prepararem para depender de Cristo. Pastores que prepararam suas ovelhas, pastores que prepararam o seu povo, prepararam o seu campo para adorar a Deus. Esse campo ele vai ficar firme, essas ovelhas elas vão permanecer firmes, vão permanecer de pé. Mas se essas ovelhas foram preparadas para depender do pastor, muitas delas vão se desviar nesse tempo, muitas delas vão se afastar nesse tempo, e nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos ficar atentos se o que eu estou preparando para as minhas ovelhas está preparando elas para servir a Deus ou estão preparando elas para depender de mim. Tem igrejas que eu particularmente me pergunto, igrejas que estão na mídia aí, eu me pergunto, no dia que esse pastor morreu, o que vai ser dessa igreja? Porque as pessoas estão adorando o líder já mais do que Jesus. As pessoas já veneram ele mais do que o próprio Cristo, então tudo está em torno dele. Essas ovelhas não foram preparadas para se alimentar, elas foram preparadas para serem alimentadas. Então nós precisamos visar, se eu estou preparando meus filhos, é para a vida ou é simplesmente para ficar na casa do pai, comendo migalha a vida toda, rastejando a vida toda, com boquinha aberta, esperando comida cair na boca a vida toda? Meu irmão, suas ovelhas precisam estar preparadas. Eu ouvi um pastor que ele falou comigo assim, eu nunca tirei férias com a minha esposa. Eu falei, como funciona? Ele falou, ó, eu viajo, depois que eu chego, ela viaja. Quando um vai, o outro fica. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, porque nossos obreiros não têm condições de assumir o campo por 30 dias. Nossos obreiros, eu falei, quantos tem 4, tem 5, tem 6, mas nenhum está preparado para assumir o campo por 15 dias, por 30 dias. Então ele não preparou pessoas para caminharem. No dia que ele morrer, essa igreja fecha, porque é uma igreja independente. E ele mesmo admite, eu não tenho nenhum obreiro que possa dar sustentação a essa obra, porque ele não está preparando filhos. E aqui é uma frase que até dói. Pais, eles não preparam herdeiros, pais preparam sucessores. Pais que estão preparando herdeiros, no momento em que ele morrer, esses filhos vão gastar herança. Mas pai que preparam sucessores, esses filhos vão fazer essa herança se multiplicar, vão fazer essa herança crescer, vão fazer essa herança virar 10 vezes mais. Então, querido, não prepare herdeiro na tua igreja, prepare sucessor. Não tenha medo, pastor, mas se eu preparar um sucessor e ele rachar a igreja, meu irmão, isso aí é com ele, Deus. Exerça bem o teu papel de pai, porque é sobre isso que você vai prestar conta. Se ele não exercer bem o papel dele de filho, é sobre isso que ele vai prestar conta. Então eu não posso preparar herdeiro na Reira Glória de Conquista, eu tenho que preparar sucessor. Eu tenho que preparar uma igreja que possa caminhar sem eu precisar me ausentar. O ano passado, o ano de 2018, eu vivi isso aqui, com a enfermidade da minha sogra, onde minha esposa precisou viajar para Itamaraju para cuidar da mãe, e eu ficava indo e voltando, e algumas vezes fiquei 20 dias fora, fiquei 30 dias fora, muitas vezes durante o ano.
E a igreja ficou de pé, a igreja ficou firme, porque nós não preparamos herdeiros, nós preparamos sucessores. Nós não preparamos obreiros que não soubessem o que fazer, nós preparamos pessoas que estivessem prontas para cuidar da igreja caso o pastor estivesse ausente. Então a gente precisa ter esse cuidado. Poxa, eu não tenho, queridos, quando o filho está lá no meio do shopping, ou no meio da loja de brinquedos, se jogando no chão, esperneando, fazendo aquele show, o que a gente chama é o quê? Uma criança mal criada. Se a criança foi mal criada, a culpa é do filho ou do pai? A culpa é dos pais. Se ela é mal criada, a culpa é dos que criou. Então, se os filhos estão mimados, se os filhos estão despreparados, a culpa não é dos filhos, a culpa é dos pais. Então, se a igreja não é a igreja que esse pastor sonha, ele não pode culpar a igreja, ele tem que rever o seu pastoreio. Se a igreja não é da maneira que ele imaginou, eu não posso culpar a igreja por ela ser ruim, eu tenho que avaliar meu pastoreio. Amém? Eu tenho que preparar esse povo. Nós investimos aqui no curso teológico, seminário que formamos irmãos aqui em 2018, depois veio o TLC, o treinamento de liderança, onde nós passamos 3 meses aqui estudando justamente paternidade espiritual com a igreja. Hoje uma ovelha que ela aceita aqui em conquista, a gente gruda essa ovelha em alguém que ganhou ela para Jesus, e durante 3 meses essa pessoa vai pastorear esse novo convertido. Os irmãos que estão assistindo aqui podem confirmar isso. Eles que discipulam, eles que cuidam, e eu sempre brinco com essas pessoas que ganham outros, dizendo, eu só vou ser pastor desse novo convertido daqui a 3 meses. Eles zelam e depois me entregam alguém que eu vou estar pronto para sentar com ele e agora sim alimentá-lo dos fundamentos da palavra. Porque no momento que ele precisava ser mimado, a igreja estava pronta para mimar. Vem para mim quando eu já posso dar pelo menos uma papinha de vermelho. Então, nós precisamos preparar a igreja para ela caminhar. Nós precisamos preparar a igreja para ela andar. Nós precisamos preparar uma igreja que ela prossiga. Efésios 4, versículos do 11 ao 16, eu não me canso de ler esse texto. Os irmãos congregam comigo, acho que já sabem esse texto de cor e salteado. Diz assim, o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Nós temos uma live aqui falando desses 5 ministérios. Você que não assistiu, volta aí na página e você encontra, tá bom? O aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o Senhor preparou esses 5 ministérios para aperfeiçoar os santos. Para que eu aperfeiçoo os santos? Para o desempenho do serviço da obra, para a edificação do corpo. Então não sou eu que realizo a obra, eu aperfeiçoo os santos para que eles desempenhem esse papel. Meu papel é aperfeiçoar, é treinar, e eles realizam. Amém? Até que todos cheguemos à unidade de fé, do conhecimento do Filho, à perfeita varonilidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, que pela astúcia que com ardilez induzem ao erro, mas seguindo a verdade de amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus. Olha o versículo 16, e a gente já vai finalizar. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento do corpo para a edificação de si mesmo com amor. Versículo 16 diz o que? Todo o corpo precisa estar devidamente ajustado, com a justa operação de todas as juntas, todo mundo trabalhando, fazendo o seu devido papel, a sua justa operação, haverá crescimento do corpo e haverá estruturação do amor. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, nós precisamos ficar ligados a isso, para investirmos em um corpo que funcione, investirmos em um corpo que realmente funcione, que realmente chegue ao patamar de Cristo, que leve a verdade de Cristo, que fale de Cristo. Amém? Se a gente pegar aqui uma comparação rápida de Moisés e Josué, a Bíblia vai dizer que Moisés preparou Josué. Tudo que Moisés ia fazer, ele levava Josué junto. Tudo que Moisés ia fazer, ele levava Josué. Josué caminhava lado a lado com Moisés. Josué, ele via tudo que Moisés preparou Josué. Quando Josué ele assume o poder, ele está preparadíssimo, ele tem em mente tudo que precisa ser feito. Depois Josué assume aquele poder, ele assume aquele controle sobre a nação.
E quando ele assume o controle sobre essa nação, ele se vê numa situação que ele não sabia como preparar. Ou seja, Josué foi uma pessoa que ele não preparou sucessores. Josué morre e a terra fica sem sucessores. A terra não tem quem siga dali para frente. A terra ela não tem, a nação de Israel, ela não tem um líder depois da morte de Josué, porque ele governava sozinho, ele fazia tudo, e ele vai governando, e de repente ele morre. E o que a Bíblia vai dizer na sequência depois morreu Josué, morreu a sua geração, e levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor, e que não sabia das obras que ele fizera. Por que isso acontece? Por que a Bíblia está dizendo que a geração que levantou, ela não conhecia o Senhor, ela não conhecia as obras que Deus fez? Porque Josué não preparou ninguém para dar continuidade. Então, queridos, não vamos preparar herdeiros, nós vamos preparar sucessores. Nós não vamos te preparar simplesmente para ficar ouvindo essas lives, simplesmente para ficar se alimentando. Não, eu quero te preparar para que você amanhã esteja pregando na internet também, para que você amanhã vá ali na praça e pregue, para que você fale de Jesus. Nós não queremos que você esteja sempre na dependência, nós não queremos que você esteja sempre aqui ouvindo, mas que você nunca pare de ouvir, mas que esteja pronto também para falar. Que você nunca pare. Eu estudo até hoje. Eu estudo o tempo todo, eu me alimento de mensagens, de estudos, de seminários, em média 4, 5 horas por dia, no mínimo. Tem dias que a minha esposa fala, amor, desliga o celular porque eu não aguento mais, né? Fica o tempo todo, e é interessante porque eu num cômodo e ela em outro, estudando também. E às vezes fica os dois celulares e vai entrando aquele zunido dentro de casa, e vai criando aquele clima até estranho de tanto barulho. E a gente vai estudando junto. Eu gosto disso, porque quando eu chego com um certificado, ela chega com outro, e a gente vai crescendo juntos. Então, queridos, é bom, você vai estudar para o resto da vida, somos eternos estudantes. Mas você precisa estar pronto também para ensinar. Você precisa estar pronto para alimentar alguém. Você precisa estar pronto para ser bênção para alguém. Você precisa estar pronto para ser uma bênção. O Senhor disse para Abraão, te abençoarei de forma tremenda, e tu serás uma bênção. Não basta ser abençoado, você tem que ser uma bênção. Não basta receber, você tem que ter para dar. Então cresça, amadureça, esteja pronto para alimentar pessoas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Hoje tem culto, se não me falei agora, lá em Angra dos Reis, culto dos adolescentes, vai ser transmitido pela página Reina Glória de Angra. Tá bom? Amanhã nós temos culto, amanhã tem culto Kids à tarde pela página do Gina Borges, à noite acho que tem live com jovens. Domingo nós temos culto aqui também na IPRG de Conquista, né? A pessoa está colocando a verdade, né? Fica os dois estudando e vai criando aquele barulho dentro de casa, os meninos assistindo desenho, então vocês imaginam como fica, né? 3 áudios ao mesmo tempo. Então domingo estamos de volta aqui, 19 horas com culto na IPRGVC, e terça-feira nós estamos aqui de novo com o estudo bíblico, 3 horas da tarde, terça-feira, falando da manifestação da glória de Deus. Meu irmão, a última vez que eu falei desse assunto aqui na igreja, terminou com o céu na terra, a terra no céu, então a gente não decidiu o que aconteceu, a gente não descobriu. Então eu quero falar sobre isso aqui terça-feira, amém? A manifestação da glória de Deus. Te espero aqui 4 horas da tarde. Por favor, curte a nossa página, procura aí PR Geisiel Santos no Facebook, curte lá a nossa página, procura também no YouTube, PR Geisiel Santos. Daqui a meia horinha essa live já está no YouTube para você assistir com sua família, tá bom? Então essas lives elas são transmitidas ao vivo no Face, assim que acaba a gente já coloca no YouTube. Deus te abençoe, fica na paz, obrigado de coração você que ficou até agora, que Deus abençoe em nome de Jesus.